O nosso assunto agora na programação da Sagres, a área de saúde aqui no município de Goiânia. Bom, nós temos algumas preocupações. O Aedes aegypti está por aí, está causando uma série de consequências. Então, temos preocupações quanto à dengue. Também temos o processo de vacinação contra a Covid. São vários assuntos que, a partir de agora, recebemos aqui na Sagres o superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Ives Mauro Ternes. Seja muito bem-vindo aqui à nossa programação. É um prazer, mais uma vez, estar aqui na Sagres para poder trazer um pouco de informação para a população goianiense. Bom, na abertura aqui da nossa conversa, eu citei a dengue. O que esse mosquito tem feito pela cidade? O que a área de vigilância em saúde da prefeitura tem analisado a respeito da incidência da dengue aqui em Goiânia? Bom, Samuel, a gente já está monitorando os casos de dengue desde o ano passado, final do ano passado, onde já observava um aumento quando comparado com o ano anterior. E nesse momento aqui na capital, nós estamos com um aumento bem preocupante, cerca de 1.300% de casos a mais quando comparado ao mesmo período do ano passado. É claro que precisamos ter muita cautela para avaliar esses dados, né? Nos anos que tivemos a pandemia, 2020, 2021, houve muita subnotificação em relação a várias doenças, a dengue é uma delas, e esse aumento também está relacionado com o aumento do período chuvoso que tivemos também em comparação com os outros anos. Então, são vários fatores, né? Dentre eles também a diminuição da ação dos agentes de endemias que faziam as visitas nas casas para fazer a identificação de foco do mosquito, eliminação desses focos, orientação da população, que com a pandemia a sua ação ficou bastante limitada. Então, esse conjunto de fatores gerou, né, esse estado de calamidade que nós estamos vivenciando nesse momento aqui na capital. Cabe ressaltar que na semana passada o prefeito Rogério Cruz publicou um decreto de calamidade do município em relação à dengue. Esse estado de calamidade permite a flexibilização para a contratação de alguns serviços, como também a aquisição de insumos por parte da Secretaria Municipal de Saúde, para que nós possamos, o mais breve possível, combater os focos do mosquito, tratar os pacientes de forma adequada e reduzir o número de casos com o passar das semanas. Bom, em relação à gravidade dos casos, temos a ocorrência de casos graves, resultando em mortes, inclusive? Quando nós falamos de gravidade da doença, Goiânia já registrou somente nesse ano 7 óbitos relacionados à dengue. Quando nós fazemos o comparativo com o ano passado, somente em 2021 tivemos 5 óbitos, ou seja, estamos no início ainda do ano, né, no mês de abril, e já 7 óbitos. Nós acreditamos que a subnotificação do ano passado, sem dúvida, prejudicou a notificação de óbitos relacionados à doença, mas, mais uma vez, não tira a magnitude do que nós estamos vivenciando hoje, e a única estratégia para que nós possamos melhorar esse cenário de gravidade da doença é pessoas que tiverem sintomas da dengue, bem como também chikungunya. Nós estamos vivendo também uma epidemia de chikungunya aqui no município, febre, mal-estar, dor no corpo, cefaleia, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos. Pessoas também têm desenvolvido sintomas articulares, no caso da chikungunya, e no caso da dengue, sintomas gastrointestinais como vômito e diarreia. No início do sintoma, nas primeiras 24 horas, havendo persistência desses sintomas, procure imediatamente o serviço de saúde para fazer o diagnóstico precoce da doença e também o tratamento com hidratação oral e endovenosa quando necessário, para reduzir as complicações da doença, que a principal causa de complicações é o tratamento inadequado, principalmente para pessoas com comorbidades. O senhor falou a respeito do estado de emergência aqui na cidade, nesse caso, permitindo a flexibilização de algumas regras para a contratação. Isso pode auxiliar de que forma no combate ao mosquito transmissor? Bom, nós temos as ações dos agentes comunitários de endemias que realizam a visita dos imóveis para identificação de focos do mosquito, só que essa ação, nós já estamos em uma parceria, né? Tivemos reuniões essa semana com o Ministério Público
para fazer uma ação intersetorial envolvendo outras secretarias da Prefeitura, como a Agência Municipal de Meio Ambiente, a AMA, a Comurg, para que possamos fazer uma força-tarefa na limpeza e também notificação desses imóveis para poder eliminar os focos do mosquito. O decreto de emergência que a Comurg está realizando agora pela cidade? Não. A força-tarefa vai ser iniciada na próxima semana em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. Essa que ela está iniciando, que está fazendo nesse momento, não é essa relação que nós estamos desenvolvendo com o Ministério Público. Mas voltando ao decreto do prefeito, esse decreto ele tem função principal na aquisição de insumos, principalmente para manejo do paciente que está sendo atendido nas nossas unidades de saúde, a prorrogação de contratos que estariam vencendo nesse período e que possam ser renovados, que está relacionado com a assistência ao paciente e também a contratação de RH, médicos, enfermeiros, técnicos, para poder atuar nas nossas unidades de saúde. O fumacê, ele é ineficaz neste caso, né? Apenas a bomba costal em casos necessários para uma localização mais específica aí dos criadouros. Importante falar do fumacê, que foi uma estratégia que há cerca de 5 anos não é adotada no município de Goiânia, em todo o estado, que foi uma ação que a Secretaria Estadual de Saúde decidiu pela retirada desses veículos para fazer o controle de mosquitos adultos, principalmente pela sua baixa efetividade e o impacto socioambiental que essa estratégia promovia. Só que com o cenário que nós estamos vivendo, já foi solicitado, né, para a Secretaria Estadual de Saúde a retomada do fumacê para pontos específicos aqui no município. Então, nós estamos aguardando que o Estado nos repasse alguns veículos para que nós possamos também iniciar o quanto antes essa estratégia, que é apenas uma estratégia a mais do que nós já estamos desenvolvendo. Você citou muito bem a bomba intercostal, que está sendo feita pelos agentes comunitários de endemias também, em locais onde há casos confirmados. Os agentes de endemias vão até esses locais para fazer a aplicação de inseticida para poder controlar a presença de mosquitos adultos naquelas regiões também. E hoje, a incidência de casos ela é mais significativa em que região da cidade? Praticamente em todas as regiões nós temos casos da doença, mas o que nos chama a atenção são duas regiões específicas, as regiões sudoeste e a região noroeste. São regiões com alta densidade populacional, um grande quantitativo de lotes baldios, então precisamos focar as ações em todo o município, mas é claro que essas duas regiões nos chamam a atenção e, sem dúvida, na próxima semana, uma dessas regiões nós devemos iniciar essa ação, essa força-tarefa, para poder eliminar os possíveis focos que ainda não foram eliminados nesse momento. E quanto à recusa de proprietários de receber agentes, também imóveis abandonados, também já há ações constantes aqui no município de Goiânia em relação a isso. Mas, neste instante, especialmente, há uma preocupação maior? Tem havido uma resistência por parte de alguns proprietários ou a comunidade, de forma geral, tem sido receptiva quanto ao trabalho realizado pelos agentes? De uma forma geral, a comunidade tem recebido bem os nossos agentes de endemias para fazer essa ação de promoção em saúde e identificação de focos de mosquito, mas é claro que nós nos deparamos com imóveis fechados, com negligência de proprietários de imóveis que estão para alugar, para vender e até mesmo lotes baldios. Então, estamos contando com o apoio do Ministério Público justamente para fazer essa força-tarefa e inicialmente pretendemos fazer uma ação apenas educacional, mas se necessário, principalmente naqueles locais que houverem reincidência e negligência desses donos, proprietários de imóveis, algumas sanções, principalmente multas, poderão ser aplicadas e esses proprietários vão ter que se responsabilizar pelo esse impacto na saúde pública que eles estão causando aqui no município. Lembrando que há uma lei federal em relação a isso, a conhecida Lei do Mosquito, que é a lei número 13.301/76. Nós temos, então, esta lei /16, perdão, a lei que foi de 2016. Nós temos, então, esta lei que permite a entrada
forçada dos agentes em caso de recusa, em caso de abandono. Então, tem uma legislação federal que assegura a realização desse tipo de trabalho. E para a gente fechar essa questão da dengue, lembrando que estamos conversando aqui com o Ives Mauro Ternes, que é superintendente de vigilância em saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Ives, em relação à sobrecarga, há uma possibilidade de sobrecarga ou tem ocorrido nas unidades de saúde por conta justamente dos casos de dengue aí associados com outras questões, com outras doenças transmissíveis pelo Aedes aegypti e também com outras preocupações que nós temos, entre elas a Covid-19? Estamos vivendo, graças a Deus e aos vários esforços que a Secretaria e outros poderes públicos e até a população fez em relação à pandemia, nós estamos com uma queda constante do número de casos da Covid. Então, a Covid hoje não tem sido uma preocupação nos serviços assistenciais aqui do município, e sim a dengue e chikungunya tem sido, sim, nossa maior preocupação. Então, já houve o reforço, nas unidades de saúde de insumos, principalmente para hidratação e medicamentos analgésicos, para tratar esses pacientes que procuram as unidades de saúde e que vão até a unidade para fazer o tratamento, como, por exemplo, aquelas pessoas que já estão no 5º dia da doença, precisam fazer uma hidratação endovenosa. As unidades, tanto de urgência e principalmente da atenção primária, já têm condições de atender os pacientes de forma adequada. Então, nós estamos com esse cenário já abastecido, mas é claro que com a persistência da epidemia precisamos reforçar, sem dúvida, a aquisição de insumos, por isso que o decreto é muito importante. Eu citei a questão da Covid-19. Como está, neste instante, esta questão envolvendo um problema que é muito preocupante também? Hoje, felizmente, graças aos esforços de vocês da área da saúde, a vacinação também bastante importante aqui na cidade. Como é que tem sido? Hoje, qual é o quadro da Covid-19 aqui em Goiânia? Bom, nós fizemos um remanejamento de leitos, porque nós tínhamos um quantitativo grande de leitos direcionados para tanto UTI quanto enfermaria de Covid. Houve já esse remanejamento para outras doenças. Hoje, a nossa taxa de ocupação de UTI e enfermaria, as duas taxas estão menor que 10%. Nós temos pouquíssimos pacientes hospitalizados nesse momento e a positividade do RT-PCR, que é o exame feito para pacientes com sintomas, saiu de 60% no início do ano para menos de 15% nesse momento. Então, hoje, as pessoas que estão sendo confirmadas com a doença, na sua grande maioria, não tem havido necessidade de internação. Então, o que nos preocupa nesse momento são as pessoas que não fizeram a dose reforço, tanto a terceira dose para as pessoas elegíveis até 59 anos, quanto a 4ª dose para as pessoas acima de 60 anos, que já é recomendação do próprio Ministério da Saúde. E além da Covid, nós temos também a vacinação da influenza, que infelizmente temos ainda um grande quantitativo de pessoas para serem vacinadas. A nossa meta é vacinar mais de 250 mil pessoas, de trabalhadores da saúde e população idosa, e ainda não chegamos nem no número de 50 mil pessoas. Então, precisamos ainda sensibilizar a população que os casos de influenza, tivemos uma epidemia no início do ano, influenza H3N2, não tínhamos vacina para essa cepa. Hoje, nós não estamos tendo casos, mas a sazonalidade das doenças respiratórias vai começar agora no mês de maio e no mês de junho, que é o período frio que nós observamos aqui em Goiânia. Então, precisamos sensibilizar a população que nesse momento é elegível, acima de 60 anos, e trabalhadores da saúde, para se vacinarem contra a influenza também. Mas a questão da 4ª dose, hoje quem pode, naquele calendário, assim, está mantida aquela questão do período de 4 meses, a cada 4 meses as pessoas procurarem as unidades para tomar a dose de reforço? Bom, vamos então atualizar a população em relação à 4ª dose e à dose de reforço. Hoje toda a população acima de 12 anos já está, população acima de 18 anos já está elegível para receber a terceira dose. Dose de reforço desde que tenha 4 meses da segunda dose. A população acima de 60 anos está elegível para receber a 4ª dose desde que tenha 4 meses da terceira dose. Então, é essa terceira dose e a dose de reforço, que a cobertura ainda continua muito baixa. Para algumas faixas etárias,
essa falta de quarta dose, de terceira dose ou dose reforço. Vamos colocar então aqui a terceira dose para a população de 20 a 39 anos, apenas 30% da população fez a dose reforço. Então, temos ainda um grande quantitativo de pessoas que não fizeram a dose reforço, então precisamos que elas procurem a unidade de saúde e não esperem que uma nova variante venha ou que uma nova onda venha para poder causar um novo estrago na saúde pública. Precisamos que a população se conscientize e faça a sua parte também. E o reforço para crianças, os pais têm colaborado nesse processo, as crianças têm voltado às unidades com os pais para poder ter esse reforço também para elas? Isso, tanto as crianças, né, e adolescentes até 18 anos, a recomendação é que seja feita só as 2 primeiras doses. Tem tido, sim, um retorno interessante desse público, conforme o prazo estipulado de cada fabricante. E a nossa preocupação, nesse momento, seria também a dose reforço. Mas, daquelas pessoas que não fizeram, que fizeram a primeira dose, boa parte tem feito, sim, a segunda dose. Nós não temos tido uma grande preocupação quanto a isso. Bom, então, eu acho que são vários assuntos que nós tratamos aqui nessa entrevista. Falamos sobre a dengue, influenza, também essa preocupação quanto à Covid-19. Quero aqui agradecer ao senhor Ives Mauro Ternes, que é superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Muito obrigado pela entrevista, um bom feriado e até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Eu que agradeço pelo espaço, tanto a Superintendência quanto a Secretaria Municipal de Saúde está as portas abertas para a Sagres e todos os meios de comunicação para poder levar informação para a comunidade goianiense. Obrigado, bom feriado a todos. Ives, acabei aqui me esquecendo de um detalhe. Antes de despedir do senhor, campanhas de conscientização estão programadas, por exemplo, como o dia D de vacinação que tivemos há pouco tempo. Me lembro especificamente porque naquele dia choveu muito aqui em Goiânia e comprometeu, de certa forma, o trabalho que estava programado para aquele dia. Há alguma projeção de um trabalho semelhante àquele que foi realizado? Toda a campanha de influenza nós realizamos, sim, o dia D. O dia dele está programado para a segunda quinzena de maio, mas pode ser que haja alteração, então quando ficar próximo ao dia nós vamos divulgar para a população. É um momento de mobilizar todos os grupos que ainda não se vacinaram para se vacinar, por isso que o dia D ele é colocado um pouco mais à frente da vacinação. Tivemos aquela dificuldade do dia D da Covid, onde teve chuvas e atrapalhou bastante a população que estava com seu cartão vacinal atrasado, procurando os postos de vacinação, mas, sem dúvida, não é somente no dia D, temos todos os outros dias que é importante, mas se você que vai ficar em Goiânia nesse feriado precisar procurar um ponto de vacinação, basta acessar o site da Secretaria Municipal de Saúde. Provavelmente vamos usar a mesma estratégia adotada no último feriado, vacinação no Centro Municipal de Vacinação, em frente ao Campo do Goiás, e também no CIAM de Urias Magalhães, de quinta, sexta e sábado, das 8 horas até as 17 horas, para fazer a vacinação, tanto contra a influenza como contra a Covid. Agora sim, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Um grande abraço ao senhor, até uma próxima oportunidade. Obrigado, grande abraço a todos. Destaques e a íntegra desta entrevista você pode acompanhar logo mais no nosso portal, o sagresonline.com.br.